A tensão crescente entre Israel e o Irã levou as Forças de Defesa de Israel, FDI, a realizar uma operação importante dentro do país. A inteligência israelense descobriu que agentes iranianos estavam disfarçados de civis em Tel Aviv, planejando ataques. Alguns agentes fingiam ser donos de um supermercado comum, mas, na verdade, estavam preparando ataques contra Tel Aviv durante a noite. Além de ataques com mísseis, o Irã montou redes de espionagem para enfraquecer Israel internamente. Isso fez com que Israel reforçasse sua segurança. Um supermercado em Tel Aviv se tornou o foco de uma operação após informações de que agentes iranianos se reuniam lá para planejar ataques. As Forças de Defesa de Israel, juntamente com a Unidade de Inteligência Mossad e a Agência de Segurança Interna Shin Bet, conduziram uma longa investigação. Eles descobriram que os agentes iranianos conseguiam se esconder na sociedade, fingindo ser donos de um supermercado. Esse supermercado foi identificado como um ponto de encontro dos agentes e o suposto dono fazia parte de uma rede de espionagem ligada aos guardas revolucionários do Irã. Durante o dia, ele fingia ser apenas um comerciante, mas à noite organizava reuniões secretas com outros agentes para planejar ataques. O aumento de movimentos suspeitos perto do supermercado chamou a atenção da inteligência israelense. Eles identificaram que as pessoas que frequentavam o local estavam ligadas aos agentes iranianos. Sabendo disso, as Forças de Defesa de Israel agiram rapidamente, planejando uma operação para neutralizar os agentes. A operação foi realizada em sigilo em Tel Aviv, com a participação de Zeret Matkal, uma unidade de elite das Forças de Defesa de Israel, composta por soldados experientes em operações de alto risco. Quando a operação começou, os soldados avançaram para a fachada do supermercado e usaram bombas de fumaça para reduzir a visibilidade. Isso causou pânico entre os agentes iranianos que tentaram escapar, mas estavam cercados. Os agentes que haviam criado um refúgio secreto nos fundos do supermercado tentaram fugir por lá, mas as forças israelenses estavam preparadas e impediram a fuga. Com o cerco das Forças de Defesa de Israel, as rotas de fuga foram bloqueadas. Os agentes iranianos dentro do prédio tentaram escapar por um abrigo secreto, mas foram observados pelas forças israelenses. Quando estavam prestes a sair por uma porta secreta, foram neutralizados pelas forças especiais das Forças de Defesa de Israel. Eles tentaram pegar suas armas, mas não conseguiram e foram capturados rapidamente. Não houve confronto durante a operação, o que mostrou o alto nível de planejamento das Forças de Defesa de Israel. Os agentes foram controlados e levados para um local seguro para serem interrogados. Dentro do supermercado, foram encontrados compartimentos secretos usados pelos agentes iranianos. Documentos, planos e mapas detalhados de ataques a Israel foram apreendidos. Os agentes capturados foram levados para interrogatório e a Unidade de Inteligência Interna de Israel começou uma investigação para descobrir se eles faziam parte de uma rede de espionagem maior e se havia outros planos de ataque em andamento. As primeiras informações dos interrogatórios revelaram que os agentes iranianos estavam planejando uma série de ataques a Tel Aviv, incluindo alvos militares estratégicos e infraestrutura crítica. O exército israelense começou a analisar rapidamente essas informações para prevenir os ataques. Fontes de inteligência acreditam que há muitos outros agentes iranianos no país. O Irã estabeleceu uma rede de espionagem dentro de Israel e tem realizado atividades estratégicas, infiltrando seus agentes como civis. Após essa operação, Israel teve grande sucesso em detectar os agentes iranianos em Tel Aviv. A operação, planejada de forma profissional pelas Forças de Defesa de Israel, demonstrou a força da inteligência e da infraestrutura militar de Israel para garantir sua segurança interna. Israel continuará tomando medidas firmes contra as atividades de espionagem do Irã por meio de operações como esta. Além disso, o Irã
um dos principais atores na guerra civil do Iêmen, desenvolveu recentemente um novo tipo de ataque com veículos marítimos não tripulados carregados de explosivos. Essas armas, fornecidas pelo Irã, têm a capacidade de se aproximar de alvos inimigos sem serem detectadas pelo radar e causar grandes explosões ao impactar. Essa tecnologia avançada permite que o Irã adote uma nova estratégia naval, representando uma séria ameaça às frotas que patrulham o Mar Vermelho, incluindo a presença dos Estados Unidos na região, que se tornou um dos principais alvos do Irã. Os veículos não tripulados do Irã atacaram navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho. A presença da Marinha dos Estados Unidos na região é crucial para proteger rotas marítimas estratégicas e controlar os conflitos na costa do Iêmen. No entanto, os IES, grupos insurgentes, estavam se preparando há muito tempo, com a ajuda técnica do Irã e o uso de veículos não tripulados para atingir esse objetivo. No incidente mais recente, veículos não tripulados carregados com explosivos atacaram um barco da Marinha dos Estados Unidos. Esse ataque mostrou como essas operações, usando novas tecnologias, podem ser eficazes. Os veículos não tripulados se aproximaram do barco americano sem serem detectados pelos radares e causaram uma grande explosão ao colidir com ele. O impacto foi forte e causou sérios danos ao barco. Esses veículos, equipados com tecnologia avançada, conseguem percorrer longas distâncias sem serem detectados. Eles foram lançados da costa do Iêmen e atingiram o alvo no Mar Vermelho, um ponto estratégico. Um dos pontos críticos do ataque foi que os veículos não tripulados conseguiram chegar ao barco sem serem detectados pelos avançados sistemas de radar dos Estados Unidos. O capitão do barco não teve como se defender, já que o veículo não foi visto antes da colisão. Quando o veículo explodiu, outros navios americanos próximos foram alertados e enviaram reforços para a área. Após a explosão, a Marinha dos Estados Unidos rapidamente enviou reforços e outros barcos de patrulha chegaram para ajudar. Embora o ataque tenha sido bem sucedido, a rápida resposta dos Estados Unidos conseguiu evitar danos maiores ao barco, embora ele tenha sofrido grandes danos e alguns tripulantes tenham se ferido. Depois do ataque, a Marinha dos Estados Unidos aumentou as medidas de segurança na região e outros navios no Mar Vermelho ficaram em alerta máximo para evitar novos ataques. O impacto do ataque e a resposta americana chamaram a atenção internacional. O grupo insurgente IES afirmou que o ataque foi um sucesso e que causaram um grande golpe à Marinha dos Estados Unidos. Eles disseram que estão determinados a realizar mais operações semelhantes usando o apoio técnico que recebem do Irã. O ataque, realizado com veículos não tripulados carregados com explosivos, mostrou que o grupo atingiu seus objetivos estratégicos. Eles anunciaram que vão intensificar esses ataques no Mar Vermelho e na costa do Iêmen, aumentando a pressão sobre a presença dos Estados Unidos na região. Essa situação sugere que o tráfego e as operações militares no Mar Vermelho podem enfrentar um novo perigo. Os Estados Unidos estão se preparando para responder a esse ataque. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que planeja uma grande operação contra os IES, grupos insurgentes, na costa do Iêmen. O exército dos Estados Unidos pretende atacar portos e bases controlados pelos IS, com o objetivo de parar as atividades de veículos não tripulados que ameaçam as rotas marítimas da região. Funcionários dos Estados Unidos declararam que esse ataque não ficará sem resposta e que haverá uma reação forte às ameaças dos IS. De acordo com o Pentágono, a presença militar dos Estados Unidos na região será aumentada e ataques aéreos serão realizados contra os IS ao longo da costa do Iêmen. A Marinha dos Estados Unidos está preparando uma ampla ofensiva em resposta aos ataques dos IS por mar e por ar. Também há menções de que as operações militares dos Estados Unidos na região podem não só atingir as bases dos IAEs,
mas também as linhas logísticas navais do Irã que apoiam o grupo, essa operação dos Estados Unidos pode causar uma nova crise na segurança do tráfego marítimo no Mar Vermelho. O ataque dos IS com veículos não tripulados fez os Estados Unidos reverem suas estratégias militares na região. Esse ataque contra a Marinha dos Estados Unidos não foi apenas uma operação bem-sucedida, mas também um sinal de que o equilíbrio militar na região pode mudar. A grande operação que os Estados Unidos planejam na costa do Iêmen será uma resposta forte aos IS e às forças que os apoiam. Enquanto isso, as tensões entre Israel e o Líbano aumentaram após uma operação em larga escala realizada pelas Forças de Defesa de Israel na fronteira com o Líbano. As Forças de Defesa de Israel, IDF, atacaram depósitos secretos de mísseis que foram construídos no Líbano para serem usados em caso de conflito contra Israel. Esses depósitos estavam localizados nas áreas de fronteira do Líbano, estrategicamente construídos no subsolo para manter os mísseis seguros. No entanto, a inteligência israelense conseguiu descobrir as coordenadas exatas desses depósitos. Essa informação foi uma grande oportunidade para Israel desativar as forças militares no Líbano. As informações obtidas pelos agentes israelenses foram cruciais para o sucesso da operação. Com base nesses dados, Israel realizou um ataque de precisão contra esses depósitos estratégicos de mísseis que estavam sob controle do exército libanês e do Hezbollah. O ataque causou grandes explosões no Líbano. Esses depósitos de mísseis estavam escondidos perto da fronteira com Israel, planejados para serem rapidamente transportados em caso de conflito. Eles foram construídos em áreas montanhosas e arborizadas no subsolo para dificultar sua detecção e destruição. A localização subterrânea facilitava o transporte e protegia os mísseis de ataques aéreos. Os agentes israelenses conseguiram impedir esse plano. A inteligência obtida pelas Forças de Defesa de Israel, IDF, desmantelou a estratégia de esconder depósitos de armas no Líbano. Os serviços de inteligência israelenses, especialmente o Mossad e as unidades de inteligência interna do IDF, foram fundamentais nessa operação. Eles descobriram as coordenadas dos depósitos subterrâneos que estavam escondidos há muito tempo no Líbano, monitorando movimentos nas zonas de fronteira e identificando carregamentos de armas. Essa informação foi passada para as Forças de Defesa de Israel, que planejaram o ataque com base nessas coordenadas. A IDF preparou um ataque de mísseis em grande escala contra os depósitos subterrâneos na fronteira com o Líbano. As forças aéreas de Israel foram acionadas e, logo após receberem o sinal, lançaram mísseis com precisão nas entradas e saídas dos depósitos. O ataque foi um grande sucesso, com enormes explosões nos depósitos atingidos. Os mísseis armazenados explodiram em sequência, amplificando o impacto. O exército libanês e o Hezbollah foram completamente surpreendidos pela operação israelense. Os ataques realizados pela IDF atingiram em cheio os estoques de mísseis, destruindo a maior parte dos depósitos subterrâneos carregados de explosivos. Essa destruição reduziu significativamente as capacidades de mísseis do Líbano. As explosões foram tão intensas que seus ecos ressoaram por várias partes do Líbano, com grandes bolas de fogo e fumaça subindo ao céu. Relatou-se que grande parte dos depósitos ficou inutilizável, eliminando a vantagem estratégica que o Líbano esperava ter em uma possível guerra contra Israel. A operação israelense foi recebida com grande silêncio no Líbano, e nem o exército libanês, nem o Hezbollah fizeram declarações oficiais até o momento. A destruição causada pelos ataques de precisão de Israel foi tão grande que uma parte significativa do estoque de mísseis do Líbano foi destruída.